A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Garcia e vim te trazer uma palavra que está no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Nós sabemos que através de Jesus Cristo nós somos salvos. Nós somos salvos hoje pela graça do Senhor. Jesus Cristo, Ele pagou o preço naquela cruz, morreu por nós, para que todo aquele que crê nele venha ter a vida eterna. Mas o que nós temos que entender não é somente a gente aceitar Jesus Cristo na nossa vida, confessar, até mesmo descer nas águas do batismo, mas nós não procurarmos ter uma transformação interior. Porque como aqui Davi clamava, falava para Deus quem entraria no reino dele, que naquele tempo ele não tinha o Espírito Santo, e ele colocou algo aqui, deixou escrito para nós, para que nós viemos a entender que aquele que é limpo de mão. O que é limpo de mão? Aquele que não aceita suborno, aquele que não rouba, aquele que não mata, certo? O puro de coração é aquele que não guarda ressentimento, ódio, rancor, raiva, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, ou seja, aquele que não está preocupado com as coisas desse mundo, que se entrega com as coisas desse mundo, que tem a ganância, e aquele que não age enganosamente, aquele que não mente, aquele que não engana o irmão. Então, esse ponto aqui, principal, você vê que hoje a maioria das igrejas não estão falando do Velho Testamento, porque eles falam que não, para nós o que vale é o Novo Testamento. O Velho não, o Velho, alguns até ouvi essa, vamos dizer assim, essa falta de temor, tá? Vamos pôr essa palavra, de que falar de que o Velho Testamento é somente história. Não, não é. O Velho Testamento completa o Novo Testamento. É aqui que vai nos ensinar com os exemplos de pessoas que eram de Deus e ali tiveram experiência com Deus. E aqui eu posso, tanto é que a confirmação é essa aqui, aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Se você não vier com seu coração transformado, se você não entregar a sua vida para Deus, não deixar o Espírito Santo transformar o seu querer, mas você tem que querer ser transformado, não adianta nada. Você vê que um dos princípios, a base da nossa salvação é o amor ao próximo. Como que eu vou amar o meu próximo? Como que eu vou amar o meu inimigo? Como eu vou saber perdoar? Você já parou para pensar nisso? É somente com a transformação do Espírito Santo em nós. Porque o amor que Jesus Cristo tem por mim, por você, pela humanidade, o amor que Deus tem, nós não compreendemos. É esse amor que o Espírito Santo quer que nós tenhamos, porque Jesus Cristo foi o exemplo para nós. E se você não tiver um coração transformado, se você não tiver um coração puro, se você não viver uma vida reta, não dar um testemunho de Cristo, não importa que você confessou que Jesus Cristo é teu Salvador e você vai ser salvo, não. Jesus Cristo, ele foi muito claro. Ele disse assim: aquele que guardar essas palavras e for fiel até o final, será merecedor da coroa da vida. Não fica nessa conversa de que uma vez salvo, sempre salvo, acabou. Não é essa conversa, não é de Deus, não está escrito isso na Bíblia, não. A Bíblia diz que nós temos que se converter. A Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela palavra. A palavra de Deus diz que nós temos que colocar em prática a palavra do Senhor. Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Porque não adianta você ser salvo e parar de ouvir a palavra do Senhor. Como você vai ter fé? É que às vezes você está passando por luta na sua vida e você não está entendendo. Por quê? Porque você está dando ouvido ao que o homem fala, mas você não consulta a palavra do Senhor. E hoje o Senhor está nos ensinando através dessa palavra.
confirmando que os puros de coração, aquele que não tem, aquele que tem a mão limpa, puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente, este sim receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. O que muda essa palavra do Novo Testamento? Sendo que Jesus Cristo, ele disse assim, em João 15:7, ele diz assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quer dizer, se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em vós, você pedirá tudo em nome de Jesus Cristo, será feito. Mas para você ter essa palavra de Cristo dentro de você, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Para que você venha ter a fé de Cristo, você tem que ter Cristo em vós, você tem que ter a transformação do Espírito Santo dentro de você. Senão não vai acontecer nada, é ilusão. E hoje o Senhor, através dessa palavra, está nos mostrando que para nós entrarmos no reino dele, nós temos que ser transformados, nós temos que dar um testemunho de Cristo. Então faz essa pergunta para você mesmo: que testemunho você está dando de Cristo? Visita o teu consciente, visita o teu subconsciente, visita o teu coração. Faz uma análise de você. Como que está a sua vida hoje que você aceitou Cristo e como era antes? Essa palavra exclusivamente é para você que aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador. Tira do teu coração essa palavra que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Você vai ser salvo, eu vou ser salvo, nós temos o caminho da salvação. Nós sabemos aonde Jesus Cristo quer que nós andemos. Então comece a meditar nisso. Comece a analisar a sua vida. Porque não adianta você falar que tem Cristo, mas não dá um testemunho de Cristo. Não adianta você falar que tem Jesus Cristo, mas a sua vida ainda continua dando mau testemunho, continua com mão enganosa, mentindo, roubando, defraudando, adulterando. Então desperta, acorda, porque às vezes o amanhã não vai chegar para você como não pode chegar para nós, porque nós não sabemos. Nós temos que viver hoje, e se você está ouvindo essa palavra, é para você ser transformado por ela. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Que você venha ter um dia abençoado e transformado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.